As pessoas, né, têm uma... De novo. Algumas pessoas têm uma queda por um concurso do auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal. Mas acontece que esse concurso, apesar de acontecer com constância, não deve ser um foco. E eu vou dizer você por que você não deve ficar esperando. Aliás, para falar sobre o tema, quero me apresentar. Eu sou o professor Carlos André e há 25 anos eu preparo com alunos para a área fiscal, para a Receita Federal, para os concursos da Cefaz, né, dos estados e os concursos de ISS, fiscal do INSS dos municípios. E eu vou falar com você aqui hoje, né, sobre os erros que você pode cometer ficando muito travado, né? E quando que você deve abrir mão disso ou não, ok? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que é óbvio que eu sou fã, adepto do concurso da Receita Federal, até porque eu fui aprovado, né, em 1996 no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Eu tenho realmente uma trajetória de 25 anos preparando candidatos para concurso público nessa área, né? E por causa disso, eu posso dizer para vocês com muita certeza. É um concurso de ótima remuneração, com muitas vagas e que acontece com frequência. O concurso da Receita Federal, que eu me lembre que eu acompanho, teve em 94, que eu não estava acompanhando, mas eu sei que teve. 96 foi o concurso que eu fiz, 98, 2000, 2002, duas vezes, 2003, 2005, 2009, 2014 e 2023. Mas aí você vai ver o seguinte, tá, teve uma época em que ele acontecia quase todo ano, às vezes a cada 2 anos. Na última vez aconteceu em 9 anos. E aí, será que vale a pena você arriscar haver uma demora? Já existe um novo pedido para um concurso da Receita Federal em 2024, está pedido, né, na LDO aqui, vamos ver se ele vai ser aprovado. Mas o fato é que existem outras oportunidades. Porque existem disciplinas como, por exemplo, português, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, língua estrangeira, TI, administrativo, constitucional, tributário, contabilidade, auditoria. Já falamos 12 disciplinas. Economia e finanças também caiu na Receita Federal. Nós estamos falando aí de 14 disciplinas que são comuns. Comuns. Os fiscos estaduais e municipais, eles vão se diferenciar eminentemente pela legislação tributária estadual. Né? Mesmo civil, penal e empresarial, que alguns fiscos estaduais e municipais cobram, a Receita Federal já cobrou no passado, não cobrou no último. Tá? Então, assim, nós estamos falando de uma diferença aí da disciplina de legislação tributária estadual. Alguma outra diferençazinha, às vezes administração pública, né, orçamento, alguma coisa nesse sentido, mas o conteúdo ele é muito parecido. Né? E aí, quando você vai considerar também a parte de remuneração, né, os fiscos estaduais, né, eles têm assim uma atratividade muito grande, muitos até maior. Eu me lembro ter visto uma vez um post do Sindicato dos Auditores da Receita reclamando, né, que a Receita Federal estava em 17º no ranking de maiores remunerações na área fiscal. Ou seja, tinham 16 fiscos estaduais que pagavam mais que o próprio cargo de auditor da Receita Federal. Né? Os fiscos municipais, né, obviamente vai depender do tamanho da cidade, mas em termos de capital, o próprio ISS Rio de Janeiro foi publicado agora, não, São Paulo, foi publicado com remuneração inicial de 26 mil, né, muito equivalente, muito parecido com o de auditor da Receita Federal. Né? Então, para que ficar esperando? E eu não estou aqui desincentivando você a estudar, né, só para Receita Federal, né? Mas dizendo que você pode aproveitar, inclusive, do ponto de vista motivacional. Né? Porque todo mundo sabe que quando você tem aquela notícia do concurso mais confirmada, você consegue dar um gás maior, né? Você consegue se dedicar maior. Nas minhas mentorias, eu vejo claramente quando o concurso está mais frio, por mais que a gente trabalhe, as pessoas estudam 2, 3 horas, mais do que 4 horas é muito difícil.
Agora, é incrível, quando a água está molhando, né, o bumbum, o povo estuda 5, 6, 7, 10 horas. Eu tenho um mentorado que hoje postou lá no grupo, né, meus mentorados têm que postar no grupo quantas horas estudaram ontem, que ele estudou 10 horas, ele está fazendo ISS Rio de Janeiro. O edital foi publicado e tal, a prova está marcada, o cara prioriza. Sabe aquele papo, eu não tenho tempo? Aí o tempo nasce, o tempo brota. Tá? E isso é por quê? Questão de prioridade. E olha, muitos dos meus mentorados de Cefaz hoje são pessoas que começaram a estudar para a Receita Federal, não houve tempo suficiente, né, para poderem evoluir os degraus necessários sem nenhuma ilusão. Você não fica pronto da hora para o outro, de uma hora para outra, para um concurso da área fiscal. Então, por conta disso, eu tenho mentorados que migraram para a área Cefaz, né? Eu tenho uma mentoria específica para Cefaz e ISS, mas eu também tenho mentorados que resolveram ficar na Receita Federal. A maioria, olha, eu diria que pelo menos 5 vezes mais alunos migraram para a Cefaz do que permaneceram na Receita Federal. Aliás, eu quero fazer a ressalva, né? Porque os alunos que migraram, que permaneceram na Receita Federal e não migraram para a Cefaz, é porque eles moram em estados e municípios que não têm esse tipo de concurso, tá? Brasília, por exemplo, não tinha uma previsão até pouco tempo atrás, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, né? Alunos, né, do Mato Grosso, né, que não pegaram a tempo a preparação para o concurso de Mato Grosso atual, que está em vigor, né? E por conta disso, ele assim, olha, se eu for para esse fisco estadual municipal, né, eu vou ficar limitado, né, a esse estado, a esse município. E eu tenho interesse, por causa da família, conversando, né, com o meu núcleo familiar, de, olha, eu até topo ir para um concurso da Receita Federal, mas com a possibilidade de remoção, de retornar 3, 5, né, 10 anos depois, mas retornar, né, para a cidade, para a região de origem, tá? Então eu falo isso porque que tem tão pouca gente hoje, né, que estava se preparando para a Receita Federal e que continuou na Receita Federal comparado ao Cefaz. Tem a ver também com essa regionalidade. É possível que algum deles, não me lembro aqui agora, seja por aquela coisa de coração. Acho que eu já ouvi alguém mencionar isso lá no grupo, sabe? Do tipo, meu coração bate pela Receita Federal, eu quero ser da Receita Federal, eu não quero ser de outro órgão, né? Sei lá, sabe Deus por que cada um tem esse amor. Maravilha, galera. Ó, para falar sobre assuntos ligados a concursos de Cefaz e ISS, nós estamos organizando um evento 100% online gratuito chamado Aprovado Cefaz e ISS. Para você se inscrever gratuitamente, você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, porque em 4 dias eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber e fazer para chegar até o top 5% dos candidatos aprovados num concurso como esse. O mesmo método que eu usei para ser aprovado para o concurso de auditor da Receita Federal e que eu usei para aprovar mais de 23 mil alunos ao longo dessa minha carreira de 25 anos nos mais diversos concursos. Mas só na área fiscal eu posso dizer que foram 5 primeiros lugares nacionais, mais de uma dezena de primeiros lugares regionais. Tá? Então, ó, aproveita aí, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para você poder receber outras informações também, ok? Eu fico no aguardo de encontrar você em outros vídeos que a gente possa falar. Um abraço.